Amém. Como já foi anunciado pela manhã, né, nós estamos na 29ª Parashá, Aharit Mot. Normalmente, todos os anos, essa Parashá ela é estudada junto com a Parashá Kedoshim, que significa santos, mas em função desse ano ser um ano bissexto judaico, o qual nós tivemos Adar 2, então temos bem menos parashot juntas. Elas são desmembradas para que facilite o entendimento, porque com o acréscimo de Adar 2, nós temos, dependendo do ano, 4 sábados, ou dependendo do ano, até 5 sábados, né? Então hoje nós estaremos aqui estudando um pouco dessa Parashá, e eu não posso deixar de mencionar, eu ali na casa de detenção, onde eu era o único penetra, né, porque eu fui o único autorizado. É verdade, eu era o penetra. Eu não faço parte diretamente desse projeto, mas eu tive a oportunidade de presenciar o projeto, e não tem como a gente olhar para aquilo, ouvir as vozes e não refletir. Um homem, uma mulher em sã consciência, um homem e uma mulher, no mínimo de bom senso que tenha, vendo aquilo, consegue entender o quanto nós não somos nada. 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 Muitos que ali não tiveram esse privilégio de presenciar mais de 70 homens cantando juntamente com os homens do coral dessa casa, pode até imaginar, mas estão ali porque estão pagando pelos seus erros diante da sociedade. Verdade, estão pagando sim. Ele aqui pagou o seu erro diante da sociedade, hoje é um homem livre. Estão sim. Então por isso que talvez eles cantam com tanta vontade. Não pense dessa forma, porque se você pensar dessa forma, teu pensamento é medíocre, é muito pobre. São homens como nós, erraram como nós erramos. Talvez um erro um pouco maior, que precisa ficar numa recluso. Mas qual de nós, homens ou mulheres, que não erramos? Qual? Quem aqui tem coragem de dizer eu não erro? Quem aqui tem coragem de dizer essa semana eu não errei? Quem aqui tem coragem de dizer hoje eu não vou errar, ou hoje eu não errei? Perante Adonai, aquele que nos criou, nós somos todos iguais. Não há diferença. A mesma oportunidade que eles têm, nós temos. Alguns têm mais, outros menos. Todos temos oportunidade diante de Adonai. Todos. E erro é erro. Não importa o tamanho. Alguns são mais graves, sim. Alguns necessitam de uma reclusão, sim. Mas erro é erro. Pecado é pecado. Não há diferença. Erro diante de Adonai é erro. Erro. E nós precisamos refletir sobre isso. E eu, quando estava ali, realmente aconteceu tudo muito rápido. Os que estavam fora, na parte externa, nos ajudaram transportando. Foi tudo como a Vanessa disse. A pastora agradeceu muito bem. Foi muito rápido, a montagem foi rápida. Carlão, obrigado. Pela sua preocupação em botar tudo certinho. Tu não é perfeccionista, tu é cuidadoso. Assim como o Felipe, que nos ajudou, e todos os homens que nos ajudaram do coral, os músicos que ficaram ocupados montando os seus instrumentos, colocando em ordem, ajustando a altura do som, se preparando. Muito bonito ver isso. Muito bonito. Eu sei que eu não vou esquecer. E o mais bonito é quando acaba. Parece que não acaba. Eles ficam numa alegria, numa felicidade, agradecendo. E você observa, a grande maioria, que eles são gratos de coração verdadeiro. Agradecem de forma verdadeira.
Não estão ali. Alguns talvez, quem sou eu para conhecer o coração, a mente deles, ou de alguém? Mas você vê o brilho nos olhos, você vê nas palavras que proferem o agradecimento por estarem tendo aquela oportunidade. Enquanto muitos que não têm esse momento, essa necessidade de estarem reclusos no local, têm toda a liberdade de celebrar, têm toda a liberdade de fazer exatamente o que Adonai nos ensina, ciclo após ciclo, negligencia, não dá valor, muitas vezes não dá importância. Como eu costumo falar, e já falei várias vezes, até me perdoem por estar sendo repetitivo, a conta um dia vai chegar para cada um de nós. A conta vai chegar para cada um de nós. E cada um de nós vai estar diante de Adonai e vai responder pelos seus atos, pelos atos que não teve quando deveria ter, pelas atitudes que não deveria e as atitudes que deveria ter, enfim, vai responder pelo seu pecado, vai responder por tudo. Eu imagino que não seja necessário, todos nós temos que passar por um momento desse para cair a ficha, porque o tempo está passando, o tempo está passando, o tempo está passando. Entrando na porção de Aharet Mot, depois da morte, né, nós vemos aqui exatamente após a Parashá, depois da morte dos filhos de Arão, Nadab e Abiú, né, Levítico capítulo 16, eu gostaria que vocês todos fossem comigo. Levítico capítulo 16, versículo 1 e versículo 2. O Eterno falou a Moisés. Levítico capítulo 16, versículo 1 e versículo 2. O Eterno falou a Moisés, depois da morte dos filhos de Arão, que morreram quando se aproximaram do Eterno. Disse o Eterno a Moisés: dize a Arão, teu irmão, que não entre no santíssimo lugar a qualquer hora, além do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra, porque eu apareço na nuvem sobre o propiciatório. O alerta de Adonai dado aqui a Moisés, para que Moisés transfira a Arão, né? O alerta dado aqui é justamente porque, quando nós vamos na raiz do hebraico, do que significa a morte de Nadab e Abiú, né? E no hebraico significa mut. E olha que interessante o que significa, não é simplesmente morrer, ou seja, acabou a vida. É morrer, prestem bem atenção, é morrer prematuramente por negligência de conduta moral e sábia. Adonai estava alertando a Moisés, e para que Moisés alertasse Arão, para que ele não cometesse o mesmo pecado de conduta, por uma negligência de conduta moral, ele errasse, para que seu procedimento não seja um procedimento errado, e ele viesse a morrer prematuramente. E o interessante, né, que vendo isso, Adonai está falando, a raiz aqui desse verbo fala, é dabar, para que ele alerte Arão, e Arão não venha a morrer prematuramente. Se nós continuarmos lendo todo o capítulo 16, né, nós vamos ver aqui toda a prescrição da celebração anual de Yom Kippur. Nós temos Yom Kippur, que nós estaremos celebrando lá em outubro, do dia 4 para o dia 5, Levítico capítulo 16. Se nós formos no capítulo 17, ali está falando justamente, podem folhear aí a página de vocês, tanto que no capítulo 16, na minha Bíblia, já está escrito aqui o dia da expiação, que também Yom Kippur significa o dia do perdão. O capítulo 17 fala sobre a proibição de comer sangue, porque sangue simboliza a vida, representa a vida. Nós temos lá no capítulo 18, fala de algo que infelizmente, né,
O mundo tem feito justamente o contrário do que está prescrito aqui em Levítico capítulo 18, que são as relações sexuais ilícitas, totalmente condenadas pela Torá, porque são contra a moral, são proibidas, são ilegais, toda a prescrição. O título aqui já diz tudo: relações sexuais ilícitas. É importante que cada um leia também isso aqui e chegue até aqui. E quando eu estava lendo justamente o início da Paraxá, eu fui ao capítulo 33 de Ezequiel. Gostaria que vocês fossem comigo lá. Ontem de manhã eu recebi um ensinamento muito interessante sobre isso. Espero que Adonai me auxilie a ser capaz de transferir a vocês. Ezequiel capítulo 33, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 9. Eu vou pedir só uma gentileza. Tem como virar esse ventilador para lá? Porque o de lá não desliga não, que a folha aqui não vai segurar. Estou tendo um pouquinho de dificuldade aqui, vai me retardar um pouco. Obrigado. Ezequiel capítulo 33, versículo 1. Veio a mim a palavra do Eterno: Filho do homem, fala aos filhos do teu povo, dizendo: quando eu fizer vir a espada sobre a terra, e o povo da terra, prestem bem atenção quando eu estiver lendo, por favor, acompanhem bem a leitura, para que vocês possam entender bem. Versículo 2: Filho do homem, fala aos filhos do teu povo, dizendo: quando eu fizer vir a espada sobre a terra, e o povo da terra tomar um homem dos seus termos, e o constituir por seu atalaia, e ele vir que a espada vem sobre a terra, e tocar a trombeta para avisar ao povo, então, se alguém ouvir o som da trombeta, mas não der atenção à advertência, e vier a espada e o tomar, o seu sangue será sobre a sua própria cabeça. Versículo 5: ele ouviu o som da trombeta e não deu atenção, o seu sangue será sobre ele, mas o que se dá por avisado salvará a sua vida. Se, porém, o atalaia vir que vem a espada e não tocar a trombeta, ele vê, mas não avisa ao povo, não chegar a avisar, para avisar o povo, e se a espada vier e levar uma vida entre eles, este tal foi levado na sua iniquidade, mas o seu sangue requererei da mão do atalaia. Versículo 7: a ti, ó filho do homem, te constitui por atalaia sobre a nação de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhe darás aviso da minha parte. Versículo 8: se eu disser ao ímpio, ó ímpio, certamente morrerás, e tu não falares para desviar o ímpio do seu caminho, morrerá esse ímpio na sua iniquidade, mas o seu sangue eu requererei da tua mão. Se, contudo, advertires o ímpio do seu caminho, para que ele se retorne para que ele se converta e ele não se converter, morrerá na sua iniquidade, mas tu terás livrado a tua alma. Olha que interessante, quando nós lemos o versículo 7, a parte B: tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhe darás aviso da minha parte. Nem precisou dizer isso para Moisés, né? Adonai fala a Moisés que fale a Arão. E lá em Ezequiel capítulo 3, diz praticamente a mesma coisa. Ezequiel 3, versículo 17, a parte B. Nem precisa ir lá não. Tu da minha boca ouvirás a palavra e os avisará da minha parte. O que é atalaia? Atalaia no português significa aquele que vigia, que observa, sentinela, não é verdade? No hebraico é tsafa, que significa
no hebraico é sempre um pouquinho mais profundo, é sempre um pouquinho mais interessante, é sempre um pouquinho mais claro e é sempre um pouco mais direto. Que significa tomar cuidado, espiar, olhar ao redor, vigiar, guardar, prestar atenção. E quando eu digo isso, eu posso dizer então que, naquele caso, Moisés estava sendo um atalaia. Sim, não é verdade? Eu posso dizer que sim. Da mesma forma, eu posso dizer então que essa casa, em muitos momentos, também foi um atalaia. Concordam comigo? Em muitos momentos ela foi um atalaia, porque se ela nos ensinou, Adonai nos falou, nos fala, e ela transmite a todos que estão aqui, ou até pela internet, ela está fazendo o papel do atalaia. Não é verdade? Vigiando, fazendo serviços diários, continuamente. Se Adonai, através de nós, nos cobra para que nós venhamos, e isso ele vem nos instruindo há anos, e ultimamente mais de forma direta, nos mostrando que nós devemos ouvir, aprender e repassar da forma como Ele quer, não fazendo da forma que nós achamos, ou da forma que nós entendemos que vai ser mais fácil o entendimento daquele que me ouve. Eu não estou fazendo conforme Adonai e não estou sendo um atalaia, porque Adonai diz que atalaia é aquele que vigia, é o sentinela, aquele que presta atenção e ele passa, ele é direto. E ele vem nos cobrando muito a respeito de que nós cobremos a todos também o quê? A explicação do que está na sua palavra, sobre as bênçãos, quando obedecemos, e quando desobedecemos, as maldições. É muito chato ouvir isso, e isso é algo que a gente repete constantemente, mas se ele cobra, eu não quero que aconteça o que acontece quando disse lá no começo de Ezequiel 33. Se ele vem até a mim e diga que eu avise o povo, eu observo algo que é errado e não transmito, e não alerto, e não vigio, e se alguém cometer algo errado, eu serei responsável por não ter levado até os outros. Isso é claro. Então nós, como casa, entre tantas responsabilidades, temos essa responsabilidade também. Claro, óbvio, pode sim. Se ele for negligente, ele pode ter uma morte prematura, por não ter vigiado, não ter alertado e não ter feito o que deveria fazer. E o interessante, que nem anotei isso aqui, me veio em mente agora, é que se nós como casa, aprendendo a respeito disso, nós devemos ser como um atalaia só aqui dentro, principalmente fora. Aqui dentro nós aprendemos, entendemos, recebemos o direcionamento de Adonai e temos que colocar em prática isso lá fora. Obviamente, com todo respeito, com toda a sabedoria, porque mesmo estando com a palavra correta, eu não tendo sabedoria para levar ao ouvido daquele que tem dificuldade ou não tem o entendimento, eu posso causar uma barreira ao invés de abrir a mente daquele que precisa que a sua mente seja aberta. Não é verdade? Continuando no versículo 11 de Ezequiel. Ezequiel 33, versículo 11. Diz-lhes: tão certo como eu vivo, diz o eterno Elohim, não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio retorne do seu caminho e viva. Retornai dos vossos maus caminhos, porque morrereis, ó nação de Israel. Adonai não tem prazer na morte do ímpio, muito pelo contrário, ele dá todas as oportunidades, mas não é só do ímpio não, na nossa também, porque se nós estamos fazendo algo correto e pecamos, nós nos tornamos da mesma forma como qualquer ímpio, da mesma forma. Microfone. Pode estar praticando um ato de impiedade. Adonai tem prazer
em que nós nos arrependamos, confessamos os nossos pecados, nos apresentamos diante dele, nos ajustemos diante dele. Ele não tem prazer. Por isso que nós precisamos aprender isso. Adonai não tem prazer na morte do ímpio. Eu também não posso ter prazer quando alguém está passando por alguma punição, porque a justiça está sendo feita sobre ele. Eu não tenho que ter prazer nisso. Eu tenho que ter prazer e alegria porque a justiça está sendo estabelecida. Eu não tenho que ter prazer porque fulano A ou fulano B está pagando pelo seu erro. Isso não. Eu estou conseguindo ser claro? Eu não posso me alegrar porque o Lucas está sendo punido pelo erro. Não. Eu tenho que me alegrar porque a justiça está sendo feita, seja para Lucas, seja comigo, seja com Leomar, seja com Arão, seja com qualquer um. Eu tenho que me alegrar na justiça, não me alegrar porque a pessoa A, B ou C está sendo punida. Fui claro? Ulisses, o Salmo 48, Vamos lá. ele diz assim: as filhas de Judá se alegram. Repita, por favor. No Salmo 48, ele diz assim: as filhas de Judá se alegram pela tua justiça, ó Eterno. Porque quando você está diante da justiça, alguém está sendo estabelecido a justiça sobre alguém. Sim. Por Adonai, você não pode ser o opressor daquela pessoa, a não ser que seja por parte de Adonai. Mas quando você está diante de alguém que está sofrendo uma sanção de Adonai, você ali tem a oportunidade de ser o Atalai. Exatamente. Porque diante de uma opressão, você vir e não falar a palavra de Adonai para aqueles que estão sendo oprimidos, você deixou de executar a função. Exatamente. Você se tornou um ímpio, pior ou igual àquele que está sendo a sanção. Exatamente, Leomar. Muito obrigado. Muito obrigado. Porque quando eu falo do arrependimento e a confissão do seu pecado e se apresentar diante de Adonai, a mudança tem que ser aqui dentro do coração, como nós também já... Eu estou repetindo alguns estudos que tiveram até hoje aqui, não sei se vocês estão reparando. Eu só estou repetindo para fazer minha introdução, tá? Mas a mudança tem que ser aqui, no meu coração, dentro do meu ser, transformando esse coração que é de pedra, num coração de carne, como nós aprendemos também há um tempo atrás. Se eu continuar com o meu coração de pedra, eu não vou conseguir me arrepender, me apresentar diante de Adonai e corrigir aquilo que eu preciso corrigir. Mas se eu fizer com que o meu coração se transforme em carne, aí toda a situação muda. Segundo Pedro, não precisa ir lá, capítulo 3, versículo 9, a parte B diz: ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Isso está lá em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. Voltando a Ezequiel, capítulo 33, vamos lá no versículo 12 agora. Vamos ler até o 12 e o 13. E tu, ó filho do homem, dize aos filhos do teu povo: a justiça do justo não... Vou repetir. A justiça do justo não o fará escapar no dia da sua transgressão, e a impiedade do ímpio não fará que ele caia, no dia em que se retornar da sua impiedade. O justo, se pecar, não poderá viver pela justiça. Versículo 13. Quando eu disser ao justo que certamente viverá, e ele, confiando na sua justiça, praticar iniquidade, não virão em memória todas as suas justiças, mas na sua iniquidade que pratica, ele morrerá. É aquilo que o Leomar também estava falando. A justiça do justo não o fará escapar no dia da sua transgressão, e a impiedade do ímpio não fará com que ele caia no dia em que ele retornar da sua iniquidade. Resumindo um pouco, a bondade do passado, ou tudo aquilo que eu fiz no passado, do passado, não salva o pecado que eu cometo hoje. Se eu cometer um pecado ou outro, eu tinha uma vida justa, correta, até aqui, errei aqui, tudo aquilo não vai servir de moeda de troca para cobrir o meu pecado. Se eu não me arrepender. Da mesma forma, aquele que infelizmente teve uma vida torta, uma vida cheia de pecado, uma vida toda
fora dos caminhos da palavra de Adonai, se retorna, aceita, realmente se entrega a Adonai de corpo e alma, tudo aquilo que ele fez do passado fica lá e ele passa a fazer parte do reino do eterno. Olha que interessante. Então não adianta eu achar, eu tenho uma vida boa, eu faço isso, eu faço aquilo e não sei o que, só por causa desse erro eu vou ser condenado? Sim, sim, sim. Da mesma forma, exato, se não se arrepender, exatamente, se não se arrepender e se corrigir. Da mesma forma, nós não temos o direito de falar, mas fulano era uma vida assim, era uma vida assado, cometia isso e aquilo, agora está lá com a Torá na mão. Quem sou eu para dizer que ele não se arrependeu? Quem sou eu para dizer que ele não realmente retornou? Eu fazendo isso, eu estou pior do que o passado dele. Eu estou muito pior que o passado dele. Eu estou todo errado só de pensar dessa forma. Só de pensar dessa forma. O homem mau de ontem, impressionado pelos ensinamentos morais e espirituais, pode reverter seu caminho e salvar a sua vida, embora por longo tempo vivesse como pecador. Mas, irmãos, isso não é suficiente. Não é suficiente falar sobre a vida espiritual, isso não é suficiente. O homem deve possuir um novo coração, como eu disse lá atrás, transformar o de pedra em um coração de carne, modificar radicalmente a sua vida, mas é assim, ó, é uma transformação radical. Vai ter muita dificuldade em determinadas áreas? Sim. Vão ter momentos que talvez eu vou cambalear? Provavelmente. Mas se eu ficar firme, lutando, eu hei de vencer. Não é verdade? Um novo coração e modificar radicalmente a sua vida, entrando no novo caminho. E qual é esse novo caminho? Qual é esse novo caminho? Cumprindo a Torá, sob a direção do sopro divino. Quando eu entendo isso, eu me arrependo, eu me entrego, e eu começo a cumprir o que está escrito na palavra de Deus, na Bíblia, na Torá, sobre a direção do sopro divino, a minha vida muda, o meu coração se transforma, o meu ser está limpo, dentro de mim não vai ter nenhum altar ainda, correndo o risco de um ídolo que eu tinha tomar o lugar daquele. Ezequiel 33, 14 a 16, vamos lá? Quando eu também disser, Ezequiel 33, versículo 14, quando eu também disser ao ímpio, certamente morrerás, se ele se retornar do seu pecado e fizer juízo e justiça, presta atenção, restituindo, vou repetir, restituindo este ímpio, o penhor, pagando o furtado, andando nos estatutos da vida, não praticando iniquidade, certamente viverá, não morrerá. Versículo 16, de todos os seus pecados que cometeu, não se fará memória contra ele. Juízo e justiça fez, certamente viverá. E aí que está o detalhe. Quando eu falei, não basta eu me arrepender. Não basta. Vocês não ouviram? Ouviram o que ela falou? Fala, pastora. Eu tenho que pagar aquilo que eu devo. Exatamente. Porque se vocês olharem para Shaheremot, você vê ali detalhado que Arão tem que primeiro fazer o sacrifício para ele e para a sua casa. Ninguém tem direito de falar ao povo ou ir fazer alguma coisa ao povo se primeiro eu não fizer por mim mesmo, pagar as minhas dívidas. Exatamente. Ele está ali fazendo um sacrifício para pagamento de dívidas. Amém. Arão está fazendo sacrifício para pagamento de dívidas. Das suas dívidas, da sua casa. Amém. Amém. Então, tudo aquilo que eu fiz no passado, errado, se eu machuquei alguém, porque a dívida, nós normalmente, quando falamos de dívida, pensamos em quê? Dinheiro. O primeiro que vem na cabeça é o dinheiro. Mas dívida é também dinheiro, mas não é dinheiro, ela também é dinheiro.
Se eu machuquei alguém, eu estou em dívida com ele. Se eu afligi alguém, se eu roubei alguém, se eu semeei miséria, eu fiz algo errado também. E aí o que é interessante, o homem bom atual deve compensar as maldades praticadas. Se roubou, deve restaurar. Se machucou, deve curar. Se semeou miséria, deve semear bondade para o bem-estar dos outros. E aí que vem o ponto. Dizendo isso, todos nós somos eternos devedores. Todos nós somos eternos devedores. Porque se nós pecamos e nós erramos, nós sempre estaremos em dívida. Pode ser uma dívida, um erro que eu cometi com uma esposa, com um marido, com um pai, com uma mãe, com um filho, com uma filha, com um amigo, com uma amiga, um parente, um colega, no trânsito, em qualquer lugar. Nós somos eternos devedores, todos nós, todos nós. E o detalhe é o seguinte: se tudo isso que eu estou dizendo, mesmo que eu tenha uma vida errada, cometi tantas coisas erradas, hoje eu me arrependo, confesso, entendo, trabalho a minha vida cumprindo a Torá sobre a direção do sopro divino, isso não quer dizer que tudo aquilo que eu cometi de erro no passado e minhas dívidas, como ela disse, eu não tenho que pagar. Óbvio que eu tenho que pagar. Eu não posso simplesmente dizer, agora, tudo aquilo que eu cometi de errado, passou-se uma régua. Não. Se você tem um problema que causou alguém, vá a esse alguém e o restitui. A palavra de Adonai está dizendo isso. Por isso que é a Haremote, depois Exato, da morte. exato. O Levítico 17 vai falar que você não pode viver de sangue. Exatamente. Você não pode comer sangue, tem toda uma proibição ali. Exatamente. E aí você vai ver 3 temperamentos do homem gravíssimos que ele tem. Um deles é ser sanguíneo. Briga por qualquer coisa, se irrita rapidamente, por qualquer coisa, se ira. São impaciente. Todas essas coisas. Exato. Quando Arão apresenta ali diante do Eterno desfaltador, depois ele apresenta o erguido, está lá na Torá, capítulo, versículo 3 da Torá, do nossa Paraxá. Ele apresenta ali primeiro o desfaltador. Sim. Ele vai desfazer as suas próprias faltas. Depois ele, como erguido, ele sobe diante do Eterno. O que vai subir, Adonai, não é o homem. O que vai subir é a fumaça daquilo que queimou, que o homem deixou-se morrer diante de Adonai. O que vai subir? Não vai subir essa carne aqui, ó. Não vai subir, não. Tem que subir o que deixou morrer. Então a Haremote, depois da morte, é perfeita. Quando há ali, segundo a psicologia, a pedagogia, esse povo todo da filosofia, que fala dos 3 temperamentos. Eu estou me esquecendo dos 2 primeiros, mas o mais forte dele é o sanguíneo. Pode olhar aí. Oi. Como? Fleumático e colérico. Fleumático e colérico e sanguíneo. É isso aí. Eu esqueci do seja, já estudei tanto, mas a cabeça está aí já cansada, né? Amém. Mas fleumático, colérico e sanguíneo. Imagina esses 3 nomes aí, vai estudar sobre isso. É tudo Levítico 17. É a proibição ali de comer sangue, de se alimentar de sangue, se alimentar dessa natureza carnal violenta. Por isso que é depois da morte. A morte do eu. A morte do eu. Provérbios 28, versículo 13. Provérbios 28, versículo 13. O que... Obrigado, Marcelo. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará. É a mais pura verdade. Mas o que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. A mais pura verdade. Obrigado, Marcelo. Obrigado. Porque dentro daquilo que eu estava explicando, se nós somos eternos devedores, por tudo que eu já expliquei até aqui, a palavra de Adonai, lá em Números capítulo 5, vamos lá, diz que nós devemos pagar até o último centavo. Até o último centavo. Não existe a possibilidade de eu resolver uma pendência 50%, 40%, 10%,
deixar faltar 1%? Não. Ou 100% se resolve, ou não adianta. Tem que pagar 100%, resolver 100%. Números capítulo 5. Meio legal que a Torá nos... O meio legal. Nós vamos chegar lá. Ah, então você... Você dá cá. Amém. Amém. Se eu não chegar, a senhora me ajuda, porque o tempo está voando. Vamos lá. Números capítulo 5, do versículo 5 até o versículo 8. Números 5, de 5 a 8. Disse o Eterno a Moisés: dize aos filhos de Israel: se um homem ou uma mulher cometer algum pecado que prejudique o próximo, ou seja, que prejudique qualquer pessoa, não importa se é família ou não é família, não importa se é homem, se é mulher, uma pessoa prejudicando outra pessoa, não importa o sexo, sendo assim fiel ao mandamento do Eterno, essa pessoa é culpada. Confessará o pecado que cometeu e fará plena restituição àquele a quem prejudicou, acrescentando a quinta parte do seu valor. Se, porém, essa pessoa não tiver parente chegado a quem possa fazer restituição pela culpa, a restituição pertencerá ao Eterno. A restituição pertencerá ao Eterno. Não existe a possibilidade, irmãos, do homem ser bom, ou homem ou mulher, né, ser bom e ao mesmo tempo ser mesquinho. Não existe. Não existe essa possibilidade. Não há como alguém ser bom e ser mesquinho ao mesmo tempo. Não falo só no âmbito de recursos financeiros. Tá bom? Não falo somente neste âmbito, porque a dívida que nós estamos compartilhando com vocês aqui não se refere somente a questões financeiras. Ela também refere-se a questões financeiras. E uma forma que a pastora ia me auxiliar, cheguei, pastora, cheguei lá. Uma forma que Adonai nos permite, como um grande privilégio, de pagar as nossas dívidas, é a tzedakah. Por quê? Porque muitas vezes, como diz a palavra aqui, não houve oportunidade de eu restituir a pessoa. Não tem como. Talvez a pessoa não mora mais, eu não sei aonde ela está, e eu causei um problema a ela. Ou até mesmo a pessoa já faleceu. Mas não é porque ela faleceu que a minha dívida está paga. Eu ainda estou devendo. Ela morreu. Como? Exato, a Adonai. A pessoa faleceu, eu estava em débito com ela, financeiro ou não, eu a afligi, eu a maltratei, eu causei algum dano a ela. Ela, por algum motivo, que não fui eu responsável direto, faleceu, eu continuo em débito a Adonai. E eu tenho que pagar essa conta até o último centavo. Até o último centavo. Exatamente. Sim. Então, e pode passar quantos anos quiser, a dívida está em aberto, ela precisa ser resolvida. Exatamente. Levítico capítulo 6, do 2 ao 5, fala a mesma coisa praticamente. Vamos lá só para confirmar sobre a dívida. Eu queria frisar, eu ia pular esse texto, mas eu acho melhor a gente frisar, porque é muito fácil a gente ouvir que temos que pagar a dívida, né? E não correr atrás de pagar a dívida, né? É muito fácil eu ouvir. Eu receber a explicação de que a dívida não é só financeira, ela é um outro tipo de dívida que muitas vezes eu não me dei conta daquilo, e eu ficar só ouvindo, porque vocês vão ouvir isso lá no final de Ezequiel 33, nós vamos chegar lá. Levítico, capítulo 6, do 2 ao 5. Aqui nós aprendemos há um bom tempo atrás também, que é a questão do fiel e infiel depositário.
Versículo 2 de Levítico 6 até o 5. Quando alguém pecar e for infiel ao Eterno, enganando ao seu próximo, referente a algo que este lhe deu em depósito, ou penhor, ou roubo, ou reter em seu poder alguma coisa de seu próximo, ou que, tendo achado o perdido e o negar com o falso juramento, ou fizer alguma outra coisa de todas aquelas em que o homem costuma pecar, quando assim pecar e se tornar culpado, restituirá o objeto roubado, ou extorquido, ou que lhe foi confiado, ou o perdido que achou, ou tudo aquilo sobre o que falsamente jurou. Restituirá por inteiro, e ainda sobre isso acrescentará a quinta parte. A quem pertence o dará no dia da sua oferta pela culpa. E como eu estava dizendo, uma grande oportunidade quando nós não conseguimos restituir a pessoa que foi lesada por nós, é fazendo tzedaká. Mas tzedaká não é caridade, como muitos pensam. Não é caridade, é justiça social. Vai além de ação social, é justiça social. E foi o que nós lemos lá em Números capítulo 5, a parte A do versículo 8. Quando ali está bem claro que se não for possível restituir a pessoa diretamente, eu tenho que fazer a tzedaká. Eu posso fazer e devo fazer tzedaká. E aí nós voltamos lá atrás. Se eu sou um devedor contínuo, ou sempre serei, ou sempre fui, sou e eternamente serei, então o que eu tenho que fazer constantemente? Tzedaká. Exato. Eu tenho que fazer justiça social. Não vai sair da associação, exatamente. De nada vale estar em débito e achar que apenas fazendo a tzedaká, também é outro ponto que eu quero chegar, tudo estará resolvido. Eu pego, separo um momento, venho aqui, participo de um evento como foi lá, por exemplo, paguei a minha dívida, estou limpo. Não, é óbvio que não. Eu vou ali e separo um período da minha vida, 30 dias ali, eu fico trabalhando, ajudando de fato, com vontade, afinco realmente, tentando auxiliar realmente, e depois eu paro achando que não, já paguei a minha dívida. Não é assim que funciona. Primeiro que eu já devia fazer tzedaká, independente de lembrar da minha dívida. Independente de eu estar lembrando ou não da minha própria dívida, eu já devia estar fazendo tzedaká, que é a justiça social, que é ajudar o pobre, o órfão, a viúva, o necessitado, é ajudar outro que está em necessidade. Eu já devia naturalmente, de alguma forma, buscar encontrar uma alternativa para que eu contribua com isso, sem estar focado no meu erro. Se eu lembro, melhor ainda, né? Que eu já coloco diante de Adonai e toco aquilo ali. Porque se eu faço isso de coração voluntário, separo um tempo da minha vida, até as dívidas que eu não lembro mais, o que vai acontecer? Vão estar pagas. É uma situação grave que nós nos encontramos, e o mundo cristão se encontra, quando substitui o Shabat pelo domingo. Sim. Shabat é uma instituição divina. Quando eles deviam estar ensinando sobre o Shabat, eles substituíram o Shabat pelo domingo. São devedores diante de Adonai. É verdade. Eles têm que voltar, se arrepender daquilo que fizeram e fazer a sua justiça social, pagar a sua conta de anos e anos que esses líderes cristãos aí da Europa e de tudo que nós conhecemos da história fizeram, desviando o povo dos caminhos de Adonai. É verdade. Imagina que essa é uma dívida enorme. É verdade. Enorme. É verdade, enorme. Não estamos falando de dinheiro, não. Nós estamos falando de um ensino errado. Sim. É uma dívida enorme. Um ensino romântico, exatamente. Né? Então nós temos que fazer de tzedaká com toda a gratidão no coração. Amém. Em cima de Êxodo capítulo 21. Amém. Quando ali, por amor, eu amo meu Senhor, eu não quero sair livre. Eu quero permanecer trabalhando para Ele. Amém. Ora, Ele ali trabalha para Ele e para o outro. É verdade. Não é? É o amor que vai mudar toda essa situação. É o amor. Não é? Amém. Não basta a gente fazer por um período, não basta. E achar que a dívida está quitada.
E interessante que quem pensa dessa forma, pensa que tzedakah é um fardo. Exato. Quem faz por um período, achando que fazendo, quitou a dívida e para, é porque com certeza quando está fazendo já está achando que é um fardo. Não é tzedakah, não é justiça social. A tzedakah que nós estamos falando não é aquela de eu posar para selfie, não é verdade? Não é aquela que eu faço questão de aparecer numa foto, é aquela que eu faço com alegria no coração, querendo ao chegar até outro. Isso é me preocupar com absolutamente nada, nada, sem querer nada em troca, nada, simplesmente pelo prazer de poder estar alcançando aquele que precisa de ajuda. Porque tzedakah é o cumprimento de mandamento, é mandamento. Sim, exatamente. E outro detalhe, Felipe, que não adianta a gente achar que fazer tzedakah é fácil. Não é fácil. É prazeroso, mas não é fácil. É trabalhoso, sim. Olha o trabalho que as nossas irmãs e alguns homens têm aqui com a cozinha diariamente. Olha o trabalho que tiveram mudar a cozinha para lá. Olha o trabalho que tiveram ter que levar os instrumentos e ensaiar lá. Olha o trabalho que tem toda terça e quarta-feira ir lá até a casa de reclusão, onde precisa levar a oportunidade àqueles que estão lá dentro. É trabalhoso, cansa, claro que cansa. A maioria que trabalha o dia inteiro em prol da tzedakah chega em casa morto. Toma um banho e pumba, apaga. Então não é fácil. Até as dívidas que eu não me lembro mais serão pagas quando eu faço tzedakah como ela deve ser feita. De coração voluntário, como eu já disse, com alegria, com vontade, querendo realmente. Lembrando-lhes que não tem intermediação nessa negociação. Não tem. É eu e Adonai. Salmo 32, versículo 1, que eu ia agora. Ulisses pague a minha dívida. Exato. É isso que ela acabou de ler aqui. Vou requerer da tua mão, diz o Eterno. Exatamente. O sangue vai requerer. Então, o relacionamento é diretamente com o Eterno. Por isso que lá atrás, o Leomar, eu estava falando, a casa, ela serve como um atalaia. Sim. Mas cada um de nós também precisa ser. E a questão não é mais coletiva. Eu errei, participo da casa, ou participo da tzedakah com os meus irmãos, o problema está resolvido. Não, ela é individual, assim como a salvação é individual. Nós fazemos no coletivo porque nos unimos em prol de um bem, mas a questão ela é individual. Vamos lá em Salmo capítulo 32, versículo 1. Salmos 32, versículo 1 e versículo 2. Em marcha, aqui, 32, Salmos 32, versículo 1 e 2, isso. Em marcha, aquele cuja transgressão é perdoada. Estou lendo bem devagar, tá? Transgressão é perdoada. E cujo pecado é coberto. Em marcha, o homem a quem o Eterno não atribui pecado, e em quem não há engano. A questão ela é individual, porque nós não estamos lendo da seguinte forma: nós não estamos lendo em marcha aqueles cujas transgressões são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Em marcha, os homens a quem o Eterno não atribui pecados e em quem não há, nos quais não há engano. Não está no plural. Está no singular. A questão é individual, não é mais coletiva. Ezequiel 33, vamos voltar lá? Ezequiel 33, versículo 30. Ezequiel 33, 30. Quanto a ti, ó filho do homem, os filhos do teu povo falam de ti junto às paredes e nas portas das casas. Fala um com o outro, individualmente, um falando com o outro. Cada um a seu irmão.
Vinde ouvir qual é a palavra que procede do Eterno. Versículo 31. Eles vêm a ti, como o povo costuma vir, e se assentam diante de ti, como meu povo, e ouvem as tuas palavras, mas não as põem em prática, pois expressam devoção com a sua boca, mas o seu coração vai após o lucro. O seu coração vai após o lucro. É ilícito eu trabalhar e ter lucro? Claro que não. Não é ilícito. É correto desde que eu não coloque o meu coração no lucro. De que eu não tenha como prioridade na minha vida o lucro. Fui claro? É normal uma empresa trabalhar, produzir para ter lucro. É dessa forma que ela cresce, progride, é abençoada por Adonai. Se Adonai abençoa, ela cresce através do seu lucro. Como Abraão foi, não é verdade? Jacó, alguns exemplos, né? Que foram prósperos diante de Adonai. Mas o coração deles não estava na riqueza, não estava nos ganhos. Versículo 32. Deveras, tu és para eles como a quem canta canções de amor, que tem voz suave e tange bem, pois ouvem as tuas palavras, mas não as põem em prática. Ouve, mas não põe em prática. Ouve, mas não põe em prática. É alertado pelo atalaia, mas não se corrige, não fica atento. E aí, quando algo acontecer contra essa pessoa, a própria pessoa que não deu ouvido, ela será responsável pelo seu próprio erro, e não aquele que a avisou. E por isso nós não podemos ser cobrados. E devemos fazer o quê? Alertar quando Adonai nos manda. Não podemos de jeito nenhum embelezar as palavras, como Léo disse semana passada, se salvo engano, a pastora nos instruiu também no domingo e também no sábado anterior, procurarmos palavras bonitas, doces. Não, temos que ser diretos, objetivos, com todo respeito e com toda educação possível. Quando, porém, vier isto, versículo 33, e aí vem, então saberão que houve no meio deles um profeta. Exato. Fala no microfone, que vocês me ajudam. Houve um profeta, houve alguém que os instruiu. Então saberão que houve um atalaia no meio deles. Alguém que foi lá e disse, né? Que falou. Exato. Né? Aí eles vão dar valor. Houve alguém que nos alertou, bem que podia ter escutado, bem que podia ter prestado atenção, bem que eu podia ter respeitado. Por que que eu não dei ouvidos? Por que que eu negligenciei? Por que que eu não prestei atenção? Por que que eu não respeitei? A conta vem. E ela vai vir para mim e para cada um de nós. A conta vem. Não tenho dúvida disso. Porque muitas vezes não queremos andar segundo os preceitos da Torá, mas de acordo com as nossas vontades. Não queremos andar sob os preceitos da Torá com a direção do sopro sagrado. Porque duas são as exigências. Duas são as exigências. Cumprimento da Torá sobre a direção do sopro divino. Não estou te ouvindo. 15 a 16, eu pulei, mas vamos voltar. Ela está alertando aqui, obrigado, porque eu tinha anotado aqui, eu pulei. Ezequiel 33, versículo 15 e 16. O 15 nós até lemos, o 16 eu pulei. Aliás, eu li, né? Voltar, verdade, perdão, restituindo, versículo 15, restituindo esse ímpio ou penhor, pagando o furtado, andando nos estatutos da vida, não praticando iniquidade, certamente viverá, não morrerá. De todos os seus pecados que cometeu, não se fará memória contra ele. Juízo e justiça fez, certamente viverá. Exato. Tem que andar no estatuto da vida. E aqui o tempo todo se está falando sobre a questão do juízo e justiça. Salvo engano, Salmo 89, 14, né? A base do trono de Adonai é justiça. Se eu não errei o salmo e o versículo, é justiça. Eu vou lá, né? Não vou correr esse erro, não. Salmo 89, 14. Vai que eu estou falando errado.
Tá certo? Que eu não cheguei lá não. Aqui, ó. Isso mesmo, Salmo 89, versículo 14. Retidão e justiça são a base do teu trono. Amor e fidelidade vão à tua frente. Amém. Não errei. Amém. Eu tenho que anotar tudo, que eu não gravo tudo. Ulisses, aqui no versículo 20 de Ezequiel 33, nós podemos ver aqui, ó, que a questão de responsabilidade individual é declarada aqui por Ezequiel claramente. Versículo 20. Todavia, vós dizeis, não é reto o caminho de Adonai. É duro demais a Torá é violenta, é cobrança demais, eu tenho que andar igual a todos os povos. Adonai diz, mas eu julgarei cada um de vós, conforme os seus caminhos, ó casa de Israel. A questão deixa de ser coletiva e passa a ser individual. Exatamente. Exatamente. Volta em Isaías 18, para a senhora ver. 18, 24 e 25. 18, versículo 24. Aonde que você quer? Ezequiel 18, versículo 24 e 25. Ezequiel 18, versículo 24. Desviando-se, porém, o justo da sua justiça e cometendo a iniquidade, fazendo conforme todas as abominações que fez o ímpio, viverá? De todas a sua justiça que tiver feito, não se fará memória, não se fará memória. Na sua transgressão com que transgrediu e no seu pecado com que pecou, neles morrerá. Olha o versículo 25. Dizeis, porém, o caminho do eterno não é justo? Não é justo. Ouvi agora, ó nação de Israel. Não é o meu caminho justo? Não são os vossos caminhos injustos? Os nossos caminhos que são injustos. 30 e 32 de Ezequiel 18? Vamos lá. Voltando a Ezequiel 18, 30 e 32. Obrigado. Obrigado, Marcelo. Lançai de vós todas as vossas transgressões, com que... perdão, eu fui no 31. Portanto, eu vos julgarei, eu vos julgarei a cada um conforme os seus caminhos, ó nação de Israel, diz o eterno Elohim. Vinde e retornai de todas as vossas transgressões, e a iniquidade não vos servirá de tropeço. 31. Lançai de vós todas as vossas transgressões com que transgredistes. Criai em vós um coração novo e um espírito novo. Por que razão morrerias, ó nação de Israel? Pois não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Eterno, retornai-vos e vivei. Obrigado, Marcelo, obrigado. Amém. Qual razão vai escolher a morte se você tem a vida? Exatamente, por que razão? O Leomar está lembrando bem, qual razão eu vou escolher a morte se eu tenho a oportunidade de ter a vida? Não é verdade? Esse sino perturba a gente, né? Esse sino. Amém. Tiago, não passarei por ele, mas podemos passar agora. Sim. Fala no microfone um pouquinho. Não? Vai no microfone, ajuda ali. Vai. A Tzedakah, ela fala de fé, né, mas também muito mais de obras, né, que é uma das pilares de uma vida judaica. Então, a obra, quando ele fala em Tiago aqui, eu acho muito interessante, eu sempre me lembro dessa parte desse versículo, que lá em Tiago 2. Tiago 2. De 14 a 17. Tiago 2, de 14 a 17. Meus irmãos, que proveito há se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode essa fé salvá-lo? Se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, mas não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito há nisso?
Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Alguém, porém, dirá: tu tens fé e eu tenho obras, Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Crês tu que Elohim é um só? Fazes bem. Os demônios também o creem e estremecem. Queres comprovar, porém, ó homem insensato, que a fé sem as obras é inútil? Não foi pelas obras que o nosso pai Abraão foi justificado quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Vês que a fé cooperou com as suas obras, e pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E se cumpriu a escritura, que diz: Abraão creu em Elohim, e isso lhe foi creditado para a justiça, e ele foi chamado amigo de Elohim. Vedes então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. De igual modo, não foi a meretriz Raabe também justificada pelas obras, quando acolheu os espias e os fez partir por outro caminho? Assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. A Tzedaká, ela precisa de ação, né? Tá, exatamente. Precisa de ação, Tinha, exatamente. Aqui estava cheio de... Abraão tinha um crédito, tinha crédito, não uma dívida. É verdade, é verdade. Mas só para a gente finalizar, não posso deixar de falar isso. A gente entende que tem a dívida, e a gente muitas vezes até reconhece que temos a dívida. Sabemos que temos que ir até a pessoa, temos a oportunidade de chegar até ela para pagarmos a dívida a ela. Mas o que é mais, entre aspas, fácil? Fugir. O mais fácil é fugir. Não tem mais fugir, eu digo no âmbito físico. De Adonai é impossível nós fugirmos, não adianta. Então, no âmbito físico, para mim, às vezes é mais fácil, não, eu não vou lá porque eu vou passar vergonha, eu vou ter que conversar com ela, eu vou ter que me humilhar para ela, porque eu causei um dano a ela, e ela pode estar aborrecida comigo, pode trazer a público. E muitas vezes a pessoa é exposta aí, foge. A pessoa acaba sendo exposta por estar devendo a alguém, por estar devendo até mesmo a Adonai por uma atitude que ela fez totalmente errada, e foge. Olha que interessante, lá em Lucas capítulo 19, não foi isso que aconteceu. Lucas 19, do versículo 1 a 19, Zaqueu era líder dos cobradores de imposto, nem vou lá para a gente não perder muito tempo, que já deu minha hora. Era o líder dos cobradores de impostos, provavelmente tinha feito muita coisa errada, provavelmente estava em dívida com muitas pessoas, não é verdade? Com Adonai então nem se fala. Mas ele, o que ele faz? Sobe ali na oliveira para tentar ver Yeshua passar. Yeshua, ao chegar, faz o quê? Pede para que ele desça. Ele faz o quê? Ele foge? Não. Muitos de nós talvez fariam o quê? Eu? Todo mundo aqui me conhece? Todo mundo aqui está me vendo? Todo mundo sabe onde eu moro? Talvez muitos de nós, dava no pé, fugiria, para não ser exposto, mas ele não faz isso. E vamos lá, né? Tem que ler. Exato. Sim, o se é porque o que acontece? Você está falando que Zaqueu fala isso. Se eu fiz alguém, se eu fiz mal a alguém, correto? Ele fez tanto mal que nem sabe. É isso que eu ia dizer, exatamente. Ele fez tanto mal que ele não tem nem noção. Aquele que está entranhado no erro, na lama, atolado, ele não percebe mais os erros que está fazendo e muitas vezes acha que aquilo é o certo. Exato. Lucas 19, eu não cheguei lá ainda. Ele fala bem assim: hoje me convém pousar na tua casa. E Yeshua vai cobrar de Zaqueu das mãos de Zaqueu, conforme diz o mandamento na Torá. Vai cobrar. Vai cobrar a Torá, exato. Isso. Aí Yeshua depois falava assim: hoje veio salvação a esta casa, porque também este é filho de Abraão, cujo pai tem crédito na mão de Adonai. Amém. Então ele tem que se comportar conforme o pai Abraão. Exatamente. Eu quero ser filho de Abraão, eu tenho que ter crédito. Mas, exato, e olha que interessante,
Naquele momento, ele teve a consciência e esqueceu de tudo que fez errado. Esqueceu. E Adonai e Yeshua ali o teve. Ele, naquele momento, ele fez o quê? Um retorno. Ele teve o entendimento. Posso ler? Versículo... Vamos ler, para a gente ir. O 9 e 10, vamos ler. Não, vamos ler até o 8 também, eu acho que é importante. Zaqueu, porém, levantou-se e disse, apresentando-se, não, vamos lá, no versículo 6, apressando-se, desceu e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto, olha só, todos os que viram isto, murmuraram, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Zaqueu, porém, levantou-se e disse ao Adom, olha, eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa extorquir alguém, devolvo 4 vezes mais. O que lá na Torá fala? Lá na Torá não fala que nós temos que ressarcir o outro muitas vezes mais, até o 5º? Disse-lhe Yeshua, hoje veio a salvação a esta casa, porque também este é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia perdido, Romanos, eu vou lá, Romanos capítulo 12, Romanos 12, versículo 1 e 2 somente, portanto, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Elohim, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Elohim, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e boa vontade de Elohim, para que haja uma mudança. Isso eu aprendi ontem também, e eu acho que não vou esquecer nunca mais. Eu ouvi essa frase ontem, e é muito interessante. Eu vou ler aqui. Para que haja uma mudança verdadeira em nós, a nossa estrutura mental deve ruir, deve cair, deve ruir. A minha estrutura mental, não basta o coração, a mental, ela tem que ruir, ela tem que cair, para que seja construída uma nova estrutura baseada na Torá, que é a liberdade. A Torá é liberdade. Não há como ficarmos escondidos. Tudo que fizermos, Adonai sabe. Tudo. Então, irmãos, não faça só a tzedaká. Também pratique um ato nobre, que é tzedaká. E o que é um ato nobre? O que é um ato nobre? Como há exemplos nessa casa, eu queria frisar isso. Existem exemplos nesta casa que dispensam comentários. Um ato nobre é uma ação realizada em benefício de terceiros, ausente de qualquer interesse pessoal, refletindo o caráter de quem a pratica ao demonstrar integridade, honra e humanidade. Exatamente, eu não vou ler porque não vai dar tempo, vocês podem ler depois, lá, Filemão, capítulo 1, do versículo 10 a 21, exatamente o que Paulo fez a Onésimo. Leiam depois. Paulo fez a Onésimo. Filemão, capítulo 1, do versículo 10 ao 21. Ele assumiu todas as dívidas do outro, porque o outro não tinha capacidade, não era possível fazer. Leiam, que o texto é muito bonito. Em Salmo 32, versículo 3 e 4, para a gente de fato finalizar. Enquanto me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido o dia todo. Não podemos ficar calados, pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, e o meu vigor se esgotou como em tempo de seca. Eu devo ser grato, nós devemos ser gratos a Adonai, por toda a oportunidade que Ele nos dá de pagarmos as nossas dívidas. Nós devemos ser gratos a Adonai, pela tzedaká que Ele tem mostrado a nós, por todos os projetos, por tudo que Ele tem nos ensinado, para que nós venhamos a pagar todas as nossas dívidas diante do nosso semelhante, ou diante de Adonai. E a vida começa, pastora, como a senhora disse lá no começo, após a morte. E se eu de fato
morro, o meu eu interior morre, eu vou ler o Salmo 26, que é o Salmo da Paraxá, com a consciência tranquila. Julga-me, Eterno, pois tenho andado na tua retidão. Eu vou ler em paz, eu não vou ler da boca para fora, eu não vou ler com receio de Adonai realmente vir me julgar e pesar a mão sobre mim. Amém? Que Adonai nos dê toda a sabedoria e alegria nesse Shabat. Amém? Vamos ficar de pé? Yevareha Adonai Vishmeleha, Iae Adonai Panaveleha Viruneca, Issa Adonai Panaveleha Veasemeleha Shalom, Bishem Yeshua Hamashia. Amém. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde, que o Eterno faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós, que o Eterno sobre nós levante o teu rosto e nos dê a paz, em nome de Yeshua, Jesus, o nosso Messias. Amém, Pai, e amém.